Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, nós estamos aqui para mais uma edição do Conversas Inclusivas. Trazendo para você, abordando esse tema, vamos conversar sobre a família atípica, trocando experiências com você, para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria. Hoje o tema que abordamos, nós vamos falar a maternidade atípica, expressão de amor e superação também, aqui no Conversas Inclusivas. Hoje nós estamos com uma mãe. Como nós estamos no mês de maio, o mês das mães, então nada como uma mãe para relatar a sua experiência, as suas dificuldades, as suas vitórias e falar como é que tem sido aí o decorrer da sua trajetória. Hoje a nossa convidada é a Raíssa Monteiro, mãe atípica de 2 crianças, e a gente está aqui com ela vai conversar com a gente e contar como é que foi a sua experiência. Raíssa, seja muito bem-vinda ao Conversas Inclusivas. Boa tarde. Seja muito bem-vinda e obrigada por ter aí tirado um pouco do seu tempo para vir aqui com a gente, porque a gente sabe que é uma vida corrida, né? Sim, é todos os dias, né? É verdade. Não tem folga. Para nosso começo de conversa, fala pra gente, você se lembra aí do momento em que descobriu que seria mãe e como é que foi? Meu primeiro filho foi muito bem planejado, foi muito esperado e muito sonhado. Até ali era típico, né? Até ali a gente tava tudo dentro do padrão, né? Isso. Então, tomar ácido fólico antes, né, esperar até o positivo, fazer todo o acompanhamento, né, foi feito o acompanhamento todo pelo centro de referência, né, mas assim, a princípio eu não sabia nem por quê, né, assim, porque não diagnostica, né, quando é autista não faz isso, não na barriga ainda. Então foi feito todo o acompanhamento por lá e até então estava tudo bem, né, teve o parto, fomos para casa. Até ali estava tudo bem. Exatamente. Você sentiu que, de certo modo, era o primeiro filho, né? Mas, de certo modo, pelo relato e vivência com outras pessoas, você sentiu que era uma gravidez diferente, diferenciada? Não, assim, parecia tudo normal. Enjoo, sono, né? Às vezes muita fome. Tava tudo bem, parecia tudo tranquilo, né? O que você vai começando a ver, que vai destoando, quando a criança vai ficando um pouco mais velha, né? Quando vai o bebezinho aproximando ali dos 6 meses, de 1 ano de idade, que você vai percebendo. Poxa, o filho do fulano faz tal coisa, o meu não faz. Isso, exatamente. Né? Chegou com 6 meses, primeiro começaram as cólicas, né? Que geralmente pré-requisito do autista é que ele sempre vem com alguma coisa a mais, nunca vem sozinho o autismo. Então ele vem com ou uma alergia mais algum outro transtorno que tu vai descobrir mais tarde, porque realmente não dá para descobrir antes. Né? TDAH é descoberto lá pelos 5, 7 anos de idade. TOD também por volta da mesma idade. Exatamente. Então, uma série de outros transtornos você vai saber posterior ao autismo. Exato. Né? Já se sinta abençoado quando você pega o autismo ali perto dos 2 anos. Isso. Então, chegou com 6 meses de idade, o Miguel não comia, né? Ele só tomava mamadeira, tu colocava um carocinho de arroz na boca dele, voltava tudo. Já tinha tomado mamadeira 2, 3 horas atrás e ele vomitava tudo. Você chega com um pediatra, que eu acho que ali o mais perigoso é o pediatra. Porque tu chega com o pediatra e ele fala assim, não, mãezinha, mas isso aí é exagero seu. Porque cada criança tem seu tempo, né? Então, assim, quando ele fala isso, ele exclui todos os marcos de desenvolvimento. Ele fala que os marcos de desenvolvimento não são importantes, são meros marcadores que não devem ser respeitados. Então, não é assim. Se existem os marcos de desenvolvimento para alimentação, para o crescimento, para a criança andar, né? Existe a idade para ela andar, para ela engatinhar, para ela fazer tudo. Se existem os marcadores, é para a gente saber quando a criança tem um atraso, quando pode ser que tenha algum problema ou não. Essa questão também da gente sempre estar, quando o filho tem um atraso na fala, como você está falando aí no desenvolvimento, que você observa dos outros. Nos meus eu pude ver também essa questão do desenvolvimento, e comparando com outras crianças, sim, porque eu dei aula no ensino infantil. Então, nossa, e eu não sabia até então o que era o autismo. Não, eu não sabia. Eu não fazia ideia também. Eu nunca nem tinha ouvido falar a palavra, não, autista, o que é autista e tal coisa, não. Aí a gente vai pesquisar. A gente vai, não, eu fui aprender o que era autismo com o meu filho. Mas realmente, de fato, porque não divulgam isso, você não fica sabendo disso. Não existe palestras, por exemplo, a gente que
eu fiz pelo público, né? Meu primeiro filho foi atendido todo pelo público. O segundo foi só não parto, mas o resto foi tudo pelo público. Ninguém chega pra ti e fala, olha, pode acontecer isso aqui, fique atento aos sinais. Tu leva teu filho no pediatra, pode ser o pediatra do público ou do particular. Dificilmente ele vai te instruir da maneira correta. Olha, presta atenção, isso aqui não tá certo. Olha, ele não tá comendo, bora tentar ver investigar isso aqui. Por que você não leva seu filho no neuro? Vamos fazer um encaminhamento aqui pro neuro? Ninguém fala sobre isso. Então, meu filho de 6 meses não queria comer nada. Chegou perto de 1 ano, não queria comer nada. Era aquela criança que tu batia a palma, tu entrava dentro do quarto, não olhava pra ti, tu chamava pelo nome, a criança não olhasse. Não tinha reflexo. A criança simplesmente, tu entrar e sair do ambiente, eu conseguia limpar a casa inteira com ele sentado em cima da cama assistindo desenho. Tu passar 2, 3 horas e a criança não sair do lugar. O que você achava? O que passava na tua cabeça nesse momento? Você fica pensando assim, como é meu primeiro filho, né? Era naquela época eu só tinha ele de referência. Sim. E assim, nossa família não tem outras crianças assim, que sejam tão próximas a gente pra gente acompanhar ali bem pertinho, né? Pra comparar, isso. Então eu pensava assim, alguma coisa tem. Aí, como ele não falou, a gente levou no fono. Aí o próprio fono pegou e falou, não, mas ele não tem nada não. Aí a gente nessa época tava levando ele na TO, isso ainda tudo sem laudo. Né? Ele 1 aninho e pouco. E o meu bebezinho já tinha nascido, pequenininho, né? Que os dois tinham 1 ano e 5 de diferença. E quem me disse que ele tinha, sim, que podia ser que ele fosse autista, foi a TO. Olha só. A terapeuta ocupacional que pegou e percebeu. Eu falei, tá, você tem como fazer um relatório direitinho? Porque só lauda se você tiver o relatório de alguém que acompanha, né? De pelo menos algumas sessões ali acompanhando, que coloque. Aí a gente conseguiu o primeiro laudo e fomos atrás das terapias. Mas assim, tudo é um luto. Isso. Você não está preparada para receber uma criança atípica. Você está preparada ali para receber teu filho. Não, você fica, da hora que esse menino nasce, você fica pensando, meu Deus, e quando ele me chamar de mamãe? Isso, você fica ali criando 1000 expectativas, quando na verdade vem outros desafios pela frente e a gente não estava preparada. É como você diz, por mais que a gente tente se instruir e observar outros comportamentos, ler sobre o assunto, mas a gente aprende, boa parte é com eles, a lidar com eles. E eu busquei muita coisa fora, né, assim, eu não pude pegar um avião, sair com meu filho e ir atrás de um médico fora, mas assim, ler muita coisa, pesquisar muita coisa, né, tem um caso de um outro autista na família, né, não biologicamente, mas tem, e a gente foi perguntando, né? E como é que é isso? Como é que é aquilo? Algumas coisas parecidas, entendeu? Então, dali foi mais, assim, deu uma luz, né? Porque cada um é diferente, né? Você pega autista, autista não é um padrão, não é uma receita de bolo, não funciona para todos eles. Isso. A gente tem que adequar, né? Uns tem uma coisa, outros tem outra. Exatamente. Dos meus 2 de dentro de casa, né? Você pega os 2 juntos, você é completamente diferente um do outro. Enquanto um gosta de barulho, o outro não gosta. Aí o outro come, né, tudo e o outro não come nada, só mama mamadeira até hoje. Entendeu? Esse que mama só mamadeira ainda é alérgico à proteína do leite de vaca. Nossa. Então ainda toma um leite especial. Sem lactose. Não é sem lactose não, é sem a proteína. Ela e na verdade não é sem a proteína, é que ele é extensamente hidrolisado. É essa proteína quebrada várias vezes. Porque o organismo dele não tem essa capacidade de fazer. Nossa, como é que você descobriu tudo isso? Ele teve alergias? O primeiro ano de vida, ele começou a fazer diarreia 12 vezes no dia. Nossa, isso foi muito preocupante, foi. Né? Foi bem desesperador. Magrinho, tava desnutrindo a criança, então. Perdendo muito líquido, né? E aí a gente conseguiu perceber isso e tudo, mas até hoje nunca curou. É a restrição alimentar, né? Aí já é restrição, né? Nem mais a seletividade. Aí barra isso vem a seletividade. Aí tem coisas que o pessoal não sabe, que é o transtorno do processamento sensorial. Boa parte dos autistas tem. Não sei, assim, margem de quantos %, mas ele vai ter algum aspecto. Ou tátil, ou várias maneiras de captar o sensorial, né? Se incomodar com a luz, se incomodar com certas coisas. Então, quando você tem uma criança bem severo no transtorno do processamento sensorial, o que para você é um abraço, para ela é uma tortura. Exato. Então, o que para ela, um purê para você acha super agradável, para ela aquilo é uma gosma.
É igual o meu filho. O meu filho, ele veio super carregado na hipersensibilidade auditiva. Você não sabe o quanto ele entra em crise quando aquelas motos barulhentas passam na rua. Normal. Quem souber bem como é que uma criança fica quando aquilo ali passa, o quanto aquilo agride a audição dela, o quanto deixa ela apavorada. Eu sofro muito com isso. Aí uma pessoa veio para mim: mas por que você não muda de bairro? Eu disse: isso está em toda a cidade, e não é questão de como é que você muda, não é todo mundo que pode estar assim se mudando, né? Não é fácil. Não, fala se muda, né, como se fosse uma coisa fácil e que de fato fosse resolver. A realidade não de pessoa para pessoa é diferente, e mesmo que eu conseguisse me mudar, isso não iria resolver, está na cidade inteira. Não, e a pessoa passou na tua rua, não garante que ela more no teu bairro. Exatamente. Né? Ela passou só. Exato. E aí é muito complicado. E Raíssa, fala para mim, o que você acha mais que te surpreendeu na maternidade, e seja de forma positiva ou desafiadora? Eu costumo dizer que no autismo, a gente é igual quando você, sei lá, vou falar de um jeito meio esdrúxulo mesmo. Assim, eu gosto de não, nessa parte eu gosto de não refrescar, de realmente falar a real. Como é, entendeu? Então parece que você ganha um repelente. Parece assim, quando você... Sabe aquele carro que todos os teus amigos queriam estar junto ali porque tu tem um carro? Aí de repente tu perdeu o carro, ficou doente. Eu sei como é que é. A sensação é essa. Você fica sem ninguém. Você fica desinteressante. Porque agora você tem o seu filho tem várias dinâmicas, várias coisas que você tem que dar um jeito, várias demandas ali que você tem que dar conta, porque é só você. É só você. Né? Você que tem que dar um jeito, você que tem que ir atrás do profissional para saber, você vai atrás de um profissional para conversar com outro profissional, você vai tentando arrumar mecanismos, porque você percebe assim: vou levar meu filho para terapia e vai ficar tudo bem, vírgula. Né? Que a gente sabe que tem profissionais e profissionais. Então, meus 2 filhos ainda usam fralda. Todos 2. Não consigo desfraldar ainda, mas vai conseguir A gente está tentando o processo aí. Só que assim, até a gente conseguir uma terapeuta ocupacional que se propusesse a fazer, entendeu? Leva tempo. Porque primeiro que com plano de saúde, com essas coisas, a gente não consegue escolher. Eu quero esse terapeuta ocupacional, que eu sei que ele não vai empatar da gente conseguir as evoluções que precisa. Eu vou com esse daqui, que eu quero esse. Não, esse daqui ele não tá querendo fazer, então eu vou te tirar daqui e pôr aqui. Infelizmente a gente não consegue fazer isso. Exatamente. Isso eu passei na pele, a questão de levar no serviço público. E eram outras demandas. O desfraudar eu consegui, graças a Deus. A questão foi, o meu filho não era permissivo a deixar cortar o cabelo, ficava com um cabelo enorme, e cortar as unhas. Nossa, ele não deixava de forma alguma, ele entrava em pânico. E aí quando essa terapeuta já acompanhava, tinha um certo tempo, não evoluía. Questão de 1 semana mudou de terapeuta. Foi para o Márcio. Maravilhoso. Você acredita, Raíssa, que em menos de 1 semana ele ficou permissivo, deixando cortar o cabelo, deixando cortar as unhas, deixando fazer coisas que não deixava fazer no corpo dele. E por mais que eu ensinasse meu filho, você precisa ter higiene, saúde, preciso limpar você. Limpar o umbigo, ele não deixava limpar dentro do umbigo. Escovar os dentes. É bem aversivo, né? Tudo bem aversivo, sim, né? Sim. Pra gente meu Deus, isso é só cabelo, não dói, se cortar não dói. Mas eu passar a mão no cabelo, o spray que você espirra pra molhar o cabelo incomoda. Você vai fazer o pezinho aqui perto da orelha, aquele barulho da máquina, aquele tremorzinho que dá na hora que encosta na pele, tudo incomoda. Tudo é como se estivesse cortando eles. Exatamente, então, como se fosse uma agressão. É, exatamente assim que eles sentem, como se fosse realmente uma agressão. Então, é uma série de coisas que você tem que lidar. E sobre o que eu estava falando inicialmente do repelente gratuito que a gente recebe junto com o diagnóstico, a gente fica sozinho. Porque do nada você tem que ser 2. Não todas as mães, mas eu diria que a maioria das mães atípicas, elas esquecem tudo. Carreira, exato, lazer, acontece. Vontade, entendeu? Então, assim, você se volta para dentro da sua casa, que a maior parte não tem a rede de apoio, né? Ou você se volta para aquilo ali, ou você nunca vai sair daquilo ali. Exatamente. Né? E é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Então, hoje o que eu penso assim? Fala assim, Raíssa, mas e aí? Tu acha que eles vão ficar... Tu nunca vai viver? Então, eu falei, olha...
Depende do que você considera viver. Porque pra mim, a maior das felicidades que eu poderia ter era eles dois estarem bem. Então, pra mim, não tem. Se tu voltasse pra tua profissão. Se eu fizesse uma viagem, não sei das quantas. Não. Pra mim, é eles. Eles estando bem, eles estando bem, eu tô bem. Porque hoje eles fazem parte da sua vida. E olha, assim, como eu já tenho filhos mais velhos, autistas, e eu te digo, são fases difíceis enquanto são pequenininhos, mas são fases que vão passando e vão melhorando, sim. Conforme você mais se voltar e se dedicar para eles, melhor eles vão ficando, adquirindo autonomia, de se autocuidar, porque uma coisa que os profissionais sempre enfatizam, você não vai estar aqui por muito tempo. E eu sei que uma das maiores preocupações é com quem eles vão ficar, que qualidade de vida eles vão ter, se pelo menos eles aprenderem a se autocuidar. Então isso para mim foi assim, eu olhava, eu disse, será que um dia ele vai conseguir tomar um banho só, escovar o dente só, se limpar sozinho, porque é uma luta constante, né? E graças a Deus conseguiu. Hoje o autocuidado, ele se cuida sozinho. Toma o próprio banho, come a comida sozinho. Vai lá e coloca, isso pede. Facilita, porque as pessoas, a maior parte, não querem também se aproximar muito da gente, porque ninguém quer ter esse compromisso nem por uma tarde que seja. Exato. Né? Tipo assim, eu vou ter que cuidar do fulano, vou ter que trocar a fralda do fulano. Ainda mais agora com desfraude, entendeu? Eu vou ter que ir levar ele no banheiro. Gente, eu morei no final de semana no banheiro. Porque tu leva o menino de hora em hora, Exato. Aí tu passa uns 5 minutos ali. Então, é muito trabalhoso. É física e emocionalmente Exato. Desgastante. Então, ou você ama e se entrega totalmente para aquilo ali dar certo, sem garantia nenhuma. Você não tem garantia nenhuma. A única garantia que você tem é que depois você não vai ficar se culpando, tipo assim, meu Deus, eu podia ter feito mais. Exato. Entendeu? Mas você não tem garantia nenhuma do que vai ser ali. Você pede para Deus, você ora. Exatamente. Né? E vai pro fight todo dia. Deus dá força e segue o fluxo. Teve uma determinada vez eu levando os meus também para atendimento, que já era diagnosticado, ia para o atendimento, e eu estava levando o outro também para ser observado, né? Pelo centro, pela salinha, eu esqueci o nome agora, não me recordo. E nossa, foi uma das fases mais difíceis, que foi no auge que o outro estava dando muito trabalho, e esse aqui também. E aí, quando eu cheguei um certo dia na sala da psicóloga, ela disse, senta aqui que eu vou te atender hoje. Ela me viu fisicamente e mentalmente esgotada, um cansaço mental que eu nem consegui desabafar, eu só caí em choro, muito cansada. E é como você fala, as pessoas se afastam, você não é mais chamada para aniversários. Faz muitos anos. Você não é mais chamada para ir para casa de amigos, ninguém te convida mais, poucos são os que frequentam a tua casa, pouquíssimos. Sendo bem honesta, lá em casa é quase nunca que algum parente vem, e quando vem é aquela visita de médico, né? É aquela 1-2 horinhas ali, oi, tudo bem e tal, tchau, entendeu? E acabou. Aí some mais uns 2, 3, 4 meses depois, entendeu? Infelizmente não tem assim uma frequência, né? Tipo assim, toda semana, cada 10 dias, vim ver a criança uma vez, pelo menos no mês, é de compromisso da pessoa ir lá pra poder ver, entendeu? Não. Eu não digo nem compromisso comigo, assim, de ser presente enquanto parente, seja qualquer que seja, né? Ou como tio, ou como tia, ou como avós. Hoje os mais próximos dos meus filhos são uma irmã minha e o meu pai, né, que me dão mais suporte, assim, que aconteceu uma emergência, aconteceu alguma coisa, eu posso contar mais ali com eles. Mas assim, de resto, o pessoal abandona mesmo. Abandona do tipo assim, nem aquela falsidadezinha que o pessoal vai, não, e aí, como é que você tá? Liga pra poder perguntar, né? Nem aquilo ali. Mas eu acho até melhor, sabe? Porque esse tipo de coisa não é ideal, que você se contente com migalhas, entende? Se for pra poder fazer só pra poder dizer, não, eu já fiz, ou pra fazer pra mais tarde passar na cara, entendeu? Melhor não fazer. E você vê que quem é de verdade ficou. Ficou. Porque ali é um desafio muito grande. Inclusive, pra não dizer que eu não sou chamada pra nenhum aniversário, quando meu filho teve no período do 4º ano, eu fiz uma amizade muito grande com a única professora que fez diferença na nossa vida, né? O restante, porque são pessoas que lidam nessa área
e realmente parece assim, eu tô ali para ganhar meu dinheiro, eu não sou muito a favor do que eu faço. Quando eu falei dos profissionais que fazem o tratamento para autismo, né, que é multidisciplinar, né, fono, físio, TO, psicopedagoga e afins, né, principalmente o ABA, né, que é a psicoterapia, você vai encontrar todo tipo de profissional. Aquele que tá ali porque é um nicho bom, que tá dando dinheiro, né, a maioria é assim. Graças a Deus, os que estão com meus filhos, eu não tenho, assim, nada a reclamar, mas a gente já pegou muito profissional assim. Exato. Que ele tá ali, assim, para cumprir o horário dele. E de preferência ele puder evitar crianças. Sim, eles evitam crianças em nível de suporte maior. E você percebe. E os nossos filhos percebem, porque além da gente, eles têm uma percepção incrível. Eles vivem ali no mundo deles, mas eles já, enquanto a gente vai com milho, eles já vêm com cuscuz. Eles já ali... Teve uma ocasião, agora você falando isso, eu lembrei aqui, que das terapeutas foi uma das primeiras que teve com ele, né? Não citaremos nomes, mas assim, foi dentro de uma terapia ocupacional. E aí não vinha conseguindo evoluções. E de repente, uma terapia que ele gostava de entrar, ele começou a não querer entrar. Ele começou a chorar para não entrar. A terapia inteira só era choro. E aquilo não estava passando, estava intensificando. Interessante. E aí depois a pessoa começou a colocar empecilhos. Começou a falar que a criança estava agredindo ela e tal. E a verdade é que meu filho não tinha cognitivo para fazer aquilo que ela disse que ele fez. Aí a gente vê o total despreparo de muitos, né? Infelizmente, a gente vê muito isso. Já é uma escassez de profissionais da área para estar trabalhando com eles. E aqueles que realmente estão ali trabalhando por amor, trabalhando porque gostam. Tem muitos que procuram a profissão por ter alguém dentro de casa. Inclusive, no dia lá que a gente teve conversas inclusivas ao vivo na Defensoria, no dia do mutirão, nós entrevistamos uma mãe, foi muito emocionante. Ela dá o depoimento dela. Ela teve um filho autista e ela viu a grande necessidade de terapia ocupacional. Ela está se formando agora em terapia ocupacional. Ela diz tanto para ajudar o filho dela como para ajudar os demais. E ela disse, podem ter certeza, quando o filho de vocês vierem para mim, eu vou retribuir assim com imenso amor. Porque esse amor transborda, veio do meu filho e assim eu amo todos agora. E isso me ensinou muito. E aí a gente começou a chorar, foi bem emocionante essa questão. Esses profissionais, sim, dá para acreditar. Exatamente. Porque realmente ali... sabe o que passa, sabe o que vivencia, na pele mesmo, o que é a gente ser deixado de lado, o que é a gente tanto procurar ajuda e às vezes não conseguir essa ajuda. Já começa muitas vezes dentro de casa. São poucos os que ficam, né? E muitos quando os que fica. vão. E quando fica. É exatamente assim. Agora, da outra ponta, tem as políticas públicas, né? Dentro das escolas, dentro dos hospitais. Você precisa ir no neurologista com seu filho. Eu tô há 1 ano aguardando para ir pelo público. A gente tá sem psiquiatra. Aí você vai precisar entrar com o processo para ir atrás das terapias, para ir atrás de fazer algum exame. Aí você vai ter que fornecer o laudo. Aí eles querem laudo por ano. Não, porque o juiz não aceita. O juiz não aceita. Eu não entendo essa questão de laudo, Raíssa, porque eu até já porque contestei. Ela não mudou. Porque não vai mudar. Não vai mudar. A criança nasceu daquele jeito, vai permanecer daquele jeito. Então eu perguntei uma vez um médico. O que pode mudar é o nível de suporte, mas o fato da criança ser autista vai continuar. Vai continuar sendo autista. E por que aquele primeiro laudo não vale para a vida toda? O que vai mudar ali? Ele pode evoluir em algumas questões sendo trabalhado, como, por exemplo, a criança não conseguia se alimentar só, não conseguia fazer as necessidades sozinho, ir ao banheiro se limpar, essas questões assim pessoais. Hoje ele já evoluiu porque a família levou para as terapias, conseguiu determinado tipo de atendimento ali conforme a demanda de cada criança. Beleza. Mas e aí? Ela não vai deixar de ser autista. Não vai deixar de ser autista. E existe uma constante das terapias que ela vai... Tem uma delas que todas as outras podem sair, mas ela sempre vai ficar aqui. É a psicóloga, né? Ela sempre vai ficar ali, né? Porque sempre vai ter contextos e relações interpessoais, relações dentro do trabalho, e que para a pessoa autista essa dinâmica da interação social é muito
é forte, assim, muito crítico, né? Para eles é muito complicado. Então é uma coisa que sempre vai precisar de uma manutenção. Exato. É uma questão que você tem, realmente você tocou num ponto que eu já vivenciei. Você está começando ainda que seus meninos são novinhos, né? Os meus são mais velhos, eu já passei por isso também. Essa questão eu penei e eu precisei ser acompanhado. O que foi que aconteceu? O mais velho eu tentava proteger assim numa redoma, porque eu levava num parquinho e tinha muitas crianças. E eu ficava com aquele olhar de proteção, eu digo, alguém vai ver que ele é diferenciado, ou vão zoar com ele, ou algum pai ou mãe vai brigar com ele, se ele de repente tomar o brinquedo, ou passar à frente, ou passar correndo com tudo, bater numa criança. E eu ficava apreensiva com aquilo ali. E às vezes eu deixava de levar, porque eu não queria passar por isso, porque já passei uma vez. E aí, até eu explicar, isso chateia a gente. Você ter que estar andando por aí, se explicando, né? E aí eu deixei de levar. No que eu deixei de levar e me fechei numa redoma, eu estava já prejudicando o desenvolvimento do outro. Onde hoje eu tive que equilibrar a questão do não tirar da socialização e também saber aonde eu devo andar e equilibrar o tanto de pessoas, né? A questão do barulho e tudo isso mais. Vai conforme a demanda de cada um, né? É muito diferenciado de uma criança para outra, então eu tive essa dificuldade enorme e eu precisei ser acompanhada por uma psicóloga orientada para poder lidar com essa situação, né? Entre um e o outro. Foi bem difícil. E ser mãe é um aprendizado constante, né? E o que os seus filhos te ensinou aí que você leva para a vida? Eu diria que essa frase geralmente eu não sei de quem foi que criou ela, né? E um tempo atrás eu já conhecia essa frase, e uma amiga minha pegou e falou pra mim: não sangre em tanque de tubarões. Nossa, eu ouvi algo do tipo ontem referente a isso. Não deixa o tubarão ver que você tá sangrando. Entendeu? Gente, isso é muito então, forte. assim, o pessoal fala assim, você tem que andar com colar, porque aí as pessoas vão entender. Eu falei, olha, as pessoas não estão interessadas em entender a sua dor. Se teu filho tá se jogando no chão por causa de uma crise ou por causa de uma birra, pra eles é tudo birra, e você é que falhou miseravelmente enquanto mãe. Exatamente. A gente é logo julgada. Essa mãe não dá moral nos filhos. Não, é porque ela não cuida direito dele. Se ela pegasse e botasse ele no lugar dele, é porque, como ele é autista, ela não deve educar ele. Às vezes não para nem para ver que é uma criança com autismo não, mesmo ou quando chega vê, gente quando vê que é autista. Vê. Mas não é porque é autista vai passar a mão na cabeça. Não é assim, não é assim. Cada um sabe da sua situação, cada um sabe onde seu cabo aperta. Então eu realmente eu não coloco, meus filhos não usam cordão, entendeu? Você aprende muita coisa você não falar, porque não adianta. Não adianta, realmente, entendeu? Eu já passei. E você começa nisso dentro da família, você não precisa nem sair do portão de casa. Você começa ali, né? Porque você pede ajuda. Mas é porque todo mundo passa por isso. Eu também já tive filho pequeno. Não vou dizer quem foi que falou isso, mas foi de dentro da família. Então, assim, eu também já tive filho pequeno. Eu também sou mãe, entendeu? E eu dei conta, você dá também. Entendeu? É mais ou menos isso. Só que assim, nenhum filho é típico. É desse jeito, as comparações, né? Eu também já me passei, por que isso, por que aquilo, os questionamentos, a pessoa não sabe ali a tua realidade, não tá ali dentro de casa com você para ver, não foi ali te dar uma mão amiga, uma ajuda, ver como é que foi a situação. Aí eu comecei a trabalhar dentro do que é possível. O que é possível? O que é possível é eu e quem mais quiser ajudar e estar com a gente fazer o melhor possível. Então, quem dá a carga maior, além de Deus, sou eu aqui, né? Fisicamente sou eu. E eu faço tudo, entendeu? Sem ressalva, sem tipo assim, isso aqui eu não vou fazer, não. Eu não meço esforços por eles. Então eu faço tudo que eu posso, às vezes até o que eu não posso eu tô fazendo. Então sempre cansada e sempre buscando alternativas para ajudá-los. Então hoje, essa parte da família, dos amigos, isso foi uma parte que já doeu muito. Seria bom se tivesse? Seria. Não tem? Então tá bom. Entendeu? Eu já tô há 3 anos nisso. Entendeu? Você aprende com o tempo a se fortalecer. Já foi muito pior.
Porque, assim, primeira coisa, eles não têm noção de perigo. Exato. Entendeu? Eles não têm noção nenhuma que se eles enfiarem o dedo na porta, na fresta da porta, dentro do ventilador, que aquilo pode cortar o dedo deles. Não São só pode decepar o dedo deles, entendeu? Tá orientando minuciosamente o tempo todo. Não vai entender, porque eles não têm ventilador. essa compreensão. Os meus não falam até hoje. Entendeu? Então, como é que você vai explicar? Olha, isso aqui pode cortar o dedo, você vai perder o dedo, não dá pra colar o dedo de volta. Entendeu? Não dá pra você explicar esse tipo de coisa. Para de pular na beira da cama, porque pula não é no meio da cama, pula na beira. Então, quando os dois eram menores, era muito pior. Hoje a coisa já tá um pouco melhor, que eles estão entendendo uma coisinha aqui, outra ali, entendeu? Então, essa parte, ela vai ficando obsoleta. Fica cicatrizes? Fica. Fica. Entendeu? Não vou dizer assim, não, agora eu superei isso. Não, dói. Dói, você lembra pro resto entendeu? da vida. Você fica com marcas em você, do que você passou, do que você... E você suportou pelo quê? Pelo amor. Pelo amor aos seus filhos, mas que é fácil, e a gente romantizar isso não é fácil. Não, você é guerreira. Nossa, como você é forte. Não, é horrível ser forte o tempo todo, porque Exatamente. Não é nem todo dia, é o tempo todo. A gente precisa ser cuidada. A gente não é. A gente não é cuidada, a gente não é amparada. Muitas vezes, eu falando por mim, você quer um respiro. Sabe? Nossa, hoje eu sinceramente, eu quero um respiro. E não tem. E isso é muito difícil. A gente não consegue fazer muito isso. E eu percebo que a gente se culpa quando faz isso. Aquelas 2 horinhas, às vezes, que você parou ali, você não fez nada. Meu Deus, eu devia ter adiantado, feito isso, feito aquilo. Então. E você começa a se cobrar por aquilo tudo. Agora, sim, colocando tudo isso de lado, hoje, perguntasse pra mim... 3 anos já que tu vive mergulhado dentro do autismo, né? Porque eles têm 4, 5 anos, mas a vivência com o autismo, ela vem desde o início, mas assim, com o tratamento e tudo, uns 3 anos pra cá, né? Uns 3 a 4 anos pra cá. Sendo bem objetiva, eu acredito que hoje a maior necessidade é o quê? As terapias serem realmente reconhecidas como extremamente necessárias. Era para terem mais locais fornecidos pelo próprio governo, pelo público, pelo sistema federal, qualquer coisa que viesse para poder suprir isso. A demanda é muito grande. Tem muita criança desassistida. E mais do que isso, as escolas. As escolas são o principal bloqueio, porque não tem uma pessoa para poder trabalhar com eles. Ah, mas a professora pode ali dar uma assistência. Só que eles não precisam de uma assistênciazinha, outra aqui, outra ali, como uma criança típica. Eles precisam realmente que tenha alguém do lado deles, muitas vezes em tempo integral. Exatamente. Porque é difícil tudo para eles. É difícil o sentar na cadeira e ficar sentado. É difícil segurar um lápis. Depois que segura o lápis, é difícil passar ele com firmeza. Depois que segura o lápis com firmeza e consegue riscar com firmeza, é difícil fazer o contorno. Então, você vai... Para uma criança ler, para uma criança autista ler e escrever, ela vai precisar... Ela tem tantas microetapas que você nem faz ideia. Exatamente. Ela precisa suportar ficar sentada, ela precisa ter tempo de concentração, tempo de sustentação, de contato visual. N coisas que precisam ser trabalhadas para que ela pelo menos sente e preste atenção no que tu tá tentando fazer. É desse jeito. E aí, se você mesmo. levanta e sai de perto da criança, ela levanta e sai atrás. Então, como é que essa criança vai ficar desassistida? E hoje é muito falho. Meu filho estuda numa escola pública, né? E aí, são 3 autistas na sala contando com ele. Os outros 2 são nível 1, ele é nível 3. E o cuidador da sala, que é só 1, tem que se revezar entre ajudar a professora com a turma, cuidar desses 3 autistas e dar um suporte mais pro meu filho. Na sala do meu filho também tem 3 autistas, uma menina deficiente visual e um professor cuidador só para todos esses alunos. O professor auxiliar não existe, né? O único que tem lá na escola do meu filho, ele é para todas as salas, todas. Nossa, ele fica complicado. Não, eu perguntei como é que ela faz para trabalhar. Ela me respondeu, não, na semana, vamos dizer, segunda e quarta, ela passa lá na sala do teu filho e fica durante 1 hora. Aí nas outras salas vai fazendo a mesma coisa. Ela vai rotacionando, entendeu? Então eu falei assim, ela faz tudo e nada ao mesmo tempo, né? Porque ela dá um auxílio ali, mas a função mesmo do professor auxiliar... Como é que não fica também esse profissional, né? É individual. O professor auxiliar, ele era para ser individual. Pelo menos 1 por sala. Porque se tivesse ela dentro de uma sala, por exemplo, dentro da sala do meu filho, mais o cuidador, mais a professora titular da sala, já teria um acompanhamento melhor. Exatamente. Né? Como é que desenvolve dessa forma? Não desenvolve.
A criança fica ali estagnada, tá indo para aula por ir. Você tá levando a criança... Não, e outra coisa que eu percebi. Eles falam em plano de ensino individual, o dito PEI, né? As escolas têm algumas que fingem realmente não conhecer, né? Eu ia falar... finge demência, né? Finge que não é com ela, assim, não sei. E vai levando ali no pagode. Mas assim, plano de ensino individual, ele não deve respeitar muito a questão de um ensino tradicional. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Pela atual regra da BNCC, a criança só pode segurar um lápis e fazer tarefas de motricidade fina, que é através de cobrir pontilhadinho, fazer as coisas, só depois do primeiro ano. A criança tem até o terceiro ano do ensino fundamental para aprender a ler e escrever. São as etapas de cada... Só que aí é que tá. Não foi respeitado nada. Porque no segundo ano do ensino fundamental, você tem ciências. Como é que você vai ensinar ciências biológicas para uma criança que ela não sabe ler? Ela ainda não tá na série que ela é obrigada a ler. Ela pode ou não ler. Como é que você vai mandar uma atividade de ciências biológicas para ela para casa? Porque ela precisa ler e entender. Vai muito do profissional adaptar. Do meu filho, que já está no segundo ano, ele não acompanha a turma, não lê, não escreve nada. O que eles fazem? Eles adaptam ao nível da de memória dele. Eu não tô falando nem do autista, não. Eu tô falando de uma criança típica. Nossa. Como é que essa criança, se ela não foi ensinada a ler e escrever no primeiro ano, como é que ela no segundo ano, se ela ainda não sabe ler e escrever, como é que ela vai acompanhar esse livro? Exatamente. Então, até para uma criança típica, a conta não fecha. Agora imagina, né? E imagina para os nossos. Então, você chega lá com a professora, olha, meu filho, se o garotinho típico do primeiro ano vai levar 1 ano para poder segurar o lápis e fazer tudo direitinho, o meu vai levar uns 2, 3. Exatamente. Então, eu te peço que no PEI do meu filho, você coloque para ele fazer atividade de motricidade fina. Ai, porque a SMEC pode vir em cima de mim. Entendeu? Então, é o sistema tentando bloquear tudo. A gente está tentando fazer nossos filhos tentar chegar perto do que os outros vão conseguir fazer. A gente está dando tudo de si, fazendo o máximo que pode, e o sistema é todo o tempo bloqueando. Não, a gente está aqui para tentar ajudar. Não, vocês não estão aqui para tentar ajudar. Vocês estão complicando a vida de uma mãe que está fazendo de tudo o que pode. Está tentando suprir o que vocês eram para fornecer. Exatamente, isso acontece muito. Muito, muito, muito. E a gente não tem poder de fala, não tem, é como se você estivesse ali falando sozinha e as coisas não se resolvem. Chega uma hora que você cansa, diz, não, vou fazer minha parte de mãe. E é isso que muitas mães têm feito. Vou fazer minha parte em casa. E, infelizmente, isso tem acontecido muito, porque, na verdade, se você for contar a dedo, são poucos os que fazem a diferença. São muito poucos. A gente não vai generalizar tudo, porque tem muita pessoa que trabalha por amor, se identifica com o que faz. Mas infelizmente a maioria... Até mesmo para eles é complicado. Exatamente porque não tem apoio também. Não tem apoio. A professora, ela até gostaria de fazer mais coisas pelo meu filho, mas ela tem que... Falta recurso, falta apoio, falta incentivo. Ela é sozinha, ela é só ela mais um cuidador. E praticamente 30 alunos na sala, 3 autistas. Como é que ela vai dar conta sozinha? Ela não dá. É difícil. Não tem como. Difícil. Aí criança pequenininha, né? Outro dia a gente chegou lá na escola, o menino típico, não foi os autistas. Ele pegou e enfiou a massinha na boca e comeu. A professora tava desesperada. Eu olhei pra ela, ela já é branca, ela tava pálida, a boca dela não tinha cor, de desespero. Entendeu? Porque só tinha ela e mais um. E esse um tem que se rotacionar entre os autistas da sala e ainda dar uma ponte de vez em quando para a professora. É difícil. É difícil. A gente sabe que a realidade é essa. Eu diria até que é perigoso. Nesse dia foi. Muito perigoso. Muito. Então, assim, olha que até então foi só uma massinha, se fosse outras coisas. Então, alguma coisa perfurante, né? Perfurante, cola e várias outras coisas, né? Tomada de energia... E por aí vai. E muitas outras coisas. Gente, é assim... Então, se fosse para definir 2 coisas, assim, Raíssa, o que você acha enquanto mãe atípica? O que seria legal? O que poderia ajudar? Políticas públicas que realmente funcionassem, porque na prática não funciona. Muitas falas, né? Eu costumo dizer que são muitas falas, principalmente no mês de abril, todo mundo ali postando coisas sobre o autismo. E a gente não vê. Mas na prática, realmente... Não tem nem o básico, seria um cuidador para cada criança. Não tem. Não tem. E que dirá um professor auxiliar pelo menos um para cada turma. O certo era para o autista ele ter o professor auxiliar do lado dele,
o tempo todo que ele tivesse na escola, né? E se fosse um para cada um. Mas, assim, vamos dizer, tá, tudo bem, não deu, né? Mas pelo menos coloca um cuidador para cada aluno e coloca um professor auxiliar por sala, porque ele pode ajudar esses cuidadores a orientar os alunos. Ele orienta os cuidadores para os cuidadores tentar ajudar os alunos, entende? Já é mais fácil de você conseguir alguma coisa ali, de conseguir alguma progressão, alguma evolução. Meu filho está no desfraude. Como é que esse rapaz vai poder pegar e ficar levando meu filho de tempo em tempo no banheiro, ficar ali com ele, prestar atenção nos sinais que a criança dá? Porque é difícil para um autista ele vir aqui, olha, eu quero fazer xixi, ainda mais um não verbal. Não fala, o não verbal não fala. Ele não vai te sinalizar. Quanto mãe, a gente adivinha os sinais, a gente adivinha. A gente presta atenção, não, ele tá pegando mais aqui, ele tá mais aperreadinho. Exato. Então, como é que ele vai fazer isso? Outra pessoa vai fazer isso. Se ele tá olhando a turma inteira. Não tem Ele condições. não tá olhando só o teu filho, ele tá olhando a turma inteira. É difícil demais. Você, como mãe, sai despreocupada vendo uma situação dessa? Claro que não. De jeito nenhum. E muitas mulheres, né, mães, elas acabam aí se dedicando tanto aos filhos também que elas esquecem de cuidar de si mesmas. E como é que você faz para se preservar a sua autoestima, a sua essência, mesmo nos dias mais difíceis? Porque tem dia que pesa, né? Tem dia que... Eu não sei a sua realidade, mas tem dias que uma mãe chora. Tem dias que uma mãe chora de exaustão, tanto físico como mental. Não, existem esses dias, né? Que você só quer sentar no quarto lá e ficar chorando, né? Eu procuro não chegar nesse ponto, mas se chegar, só resta se acolher, chora o que você tem que chorar, toma um banho, toma água, come e volta pro trecho, entendeu? Volta pro normal de novo, nem que seja tudo, como eu costumo sempre dizer. Você volta aos pedaços, você vive igual um quebra-cabeça, né? Exatamente. Você vive só ali, caiu uma pecinha, você põe de volta. Exatamente. E aí segue. Sabe como eu costumo dizer? Quando estava mais difícil, porque eu já passei fase e graças a Deus as fases na minha vida melhorou, graças a Deus na sua também vai. Amém. São fases, né? E vai melhorando. Conforme a mãe se dedica, procura mais se instruir, pessoas melhora sim. Você vai ver uma grande melhora futuramente. Mas aí, por enquanto, enquanto nesse processo em que houve choros, houve precisar de atendimento psicológico, né? Não, eu já precisei e eu nunca tive, né? Tipo assim, porque primeiro que parece que o autismo ele não tem tempo e nem dinheiro que chegue. Exato. Sempre precisa de mais, e mais, e mais, e mais. Porque tudo é muito caro, tudo é muito inacessível, né? Você pensa assim, eu vou colocar meu filho na terapia. Você vai precisar de coisas para utilizar dentro da terapia. Exatamente. Muitas vezes não tem. E você falou de, o que você faz para você olhar para você? Não tem muitas coisas. Se for parar pra pensar assim, esse é o teu dia. Pega aí tudo que tu faz durante o dia. O que você faz pra você basicamente? Tomar banho, comer, dormir. E às vezes tem mãe que ela não tem nem a dignidade de conseguir tomar um banho. Ela tá tão ocupada ali com os filhos, sim, cuidando. Eu digo que ainda é isso que eu consigo fazer. Da demanda, né? E você ainda consegue. Mas e hábitos assim do momento você reserva para cuidar de si mesmo e manter a sua identidade, mesmo com a rotina intensa da maternidade? Não tem como. Eu vou ser bem honesta, não tem como. Aquela pessoa lá atrás, ela, sei lá, ou ela tá dentro de uma caixa ou ela morreu, porque faz tempo que ela não aparece, né? Não tem como aparecer aquela pessoa. Quem eu era antes? A pessoa que se cuidava do físico, que buscava alguma coisa na vida, e também assim, agora, lembrando aqui, considerando, ponderando as situações, eu diria que mentalmente, hoje eu sou mais forte do que antes. Então, eu tenho um caso pesado na família, né? Minha mãe, infelizmente, morreu faz uns 14 anos, e não foi uma morte tranquila, né? Isso te abalou muito? Muito, porque foi por suicídio. Então, isso pesa muito em você até hoje, né? Hoje nem tanto. Hoje o que faz falta é a minha mãe aqui. Porque eu tenho certeza que ela não teria virado as costas. Ela seria mais uma a me estender a mão. Exato. Mãe, só que, não abandona. Não abandona. As verdadeiras, as melhores, não. Exato. Eu também não tenho mais a minha. Então, assim, senti muito falta dela nesse sentido. Mas, assim, antes dos meus filhos, era um vazio. Ela saiu e tudo aquele... Porque existe um amor que a sua mãe tem por você
e que você só dá valor àquilo ali, você só percebe o Você tanto tem que os aquilo seus. ali... Não, quando ela saiu de cena, quando ela foi embora, quando ela morreu, eu me senti muito só, e eu me senti vazia daquele amor que é incondicional. Porque ninguém vai te amar daquele jeito. Ninguém. Então eu falei assim, eu não sei se meus filhos vão me amar da mesma forma que ela me amou. Claro mas que eu vou vão. amar eles do mesmo jeito. Então, eu sentia falta desse amor. Esse amor que não tem limite, que ele não tem um freio. Não, eu só vou até aqui. Não, Ele é ele incondicional, transcende, né? entendeu? Ele transcende aquilo ali tudinho. Ele vai além, né? Que nem o pessoal diz, não, a família, o pai, às vezes vai só até Exato. aqui. Isso. A mãe, ela faz mais, ela faz além. Então, era isso que eu sentia falta. No início foi muito desafiador. Eu chorava muito nos 3 primeiros anos. Com o passar do tempo, você vai... Aquilo, ou você amadurece, ou você cai de uma vez e você não se levanta mais. Então, eu escolhi levantar. Então, acho que hoje, o meu eu de hoje, eu admiro muito mais do que a que eu deixei pra trás. Exatamente. A gente aprende muito com eles, né? Nessa vivência do dia a dia, você se fortalece. Eu tive períodos que a psicóloga chegou e falou assim pra mim, você vai nesse ritmo aí, que eu falava pra ela que eu tava funcionando no piloto automático. Era um cansaço, assim, mental e Deixa eu físico. adivinhar, se eu vi que uma hora você ia apagar. Aí ela falou, não para essa tua rotina, porque se você parar, você vai cair por terra. O que aconteceu, Raíssa? Veio a pandemia. E tudo parou. Aquela minha rotina de estar levando para os atendimentos, e eu consegui todos. Eu já ouvi o contrário. A pessoa fala, não, olha, você tem que desacelerar, que uma hora você vai ter um troço. Não, a questão do desacelerar, que os psicólogos falam pra gente, é ter a válvula de escape, né? Você continua assim sua rotina, os cuidados com seu filho, mas é aquele momento em que você tem que tirar para você. Que eu não tirava, que eu não respirava, que eu não descansava. Mas eu ainda não tenho a chance de fazer isso. Eu falava a mesma coisa, parece que eu tô me vendo há uns anos atrás na frente da psicóloga. Não, mas porque assim, isso. eu penso assim, Raíssa, o que você vai fazer hoje? O que você pode fazer? Qual é o tempo que você tem aqui pra você tirar pra você? Quando eles estão às vezes na escola, quando estão às vezes na terapia, às vezes eu paro um pouco, fico dentro do meu quarto, assisto um pouco de TV. Mas é assim, eu nem considero isso como realmente uma pausa pra mim, entendeu? Porque a mente tá todo tempo lá. Você não tem que montar uma atividade, alguma coisa muito grande, se comprometer com muita coisa fora daquilo que você tá fazendo, porque a qualquer momento... Alguém pode te ligar da escola pedindo pra você pegar. E que aconteceu? O filho tá doente, aí essa semana você combinou que você ia fazer tal coisa. Quando vocês me ligaram pra marcar o podcast, eu falei, não, eu vou marcar no dia que o fulano vai estar aqui, porque se acontecer algum BO... Ele resolve e eu tô aqui. Desse jeito, exatamente. Então, a vida da mãe atípica, ela é desse assim. jeito. As minhas coisas desse jeito. Exatamente. A minha também não é diferente da sua. Mas o que eu me vi em você? Teve um dia que eu tava assim, destruída, quando eu falei pra você, relatei pra ti, e cheguei na psicóloga, ela disse, senta que eu vou te atender hoje, você tá demais hoje. Nossa, destruída era pouco, né, pra aparência física detonada. Aí ela falou, você tem que fazer alguma coisa por você. Ela justamente no mesmo dia em que ela relatou, disse, se tu parar essa tua rotina, tu cai. Mas tu tem que tirar 1 minuto pra você. Pra você, 1 minuto seu. Eu disse, não dá. Se eu tivesse que chutar o que eu faço pra mim, é tipo assim, depois que todo mundo dorme, aí eu arrumo as coisas, né? Arrumo a bolsa pro outro dia, arrumo tudo. Aí eu pego e falo, não, agora eu vou assistir a televisão. Eu vou assistir um filme, alguma série, alguma coisa que eu goste. Isso. Alguma coisa que vá tirar a minha cabeça de todo o resto que tá acontecendo. Isso. Mas também é só. Eu não consigo mais fazer nada. Tipo assim, eu vou pegar, tirar um horário pra poder vou sair ali com minhas amigas. As minhas amigas de antes, elas não entendem o que eu passo. Não é nem que... não entenderiam. Você já tentou conversar com elas? Já, mas foram se afastando justamente porque não entendem. Tu explica, elas sempre acham uma forma mirabolante de que só você não enxergou a sua vida e que elas já resolveram tudo por você só falta ter boa vontade em aplicar o que elas te deram de ideia. E você não faz porque você gosta de como é que é? De você cultivar aquela pena de si mesma, entendeu? Essa é a visão da maior parte das pessoas. Então, eu prefiro andar sozinha do que com uma pessoa dizendo que você é fraca demais pra poder sair daquilo ali. Exatamente, concordo com você. Porque quem vai se descobrir, a sair, a se reencontrar, a achar um tempo, vai ser as fases que vão passando, vai ser o tempo que você vai se reencontrando. Nem pra fazer esse negócio da televisão, não tinha.
E já mudou um pouco, né? Ela não vai mudar assim, de um estalo de um dia para o outro. Isso vai vindo gradativamente. Você perguntou do passado, né? O que mudou de lá para cá também foi assim. Quando eu tive o peso... Eu tenho 1,57 m. Quando eu terminei de parir meu segundo filho, eu tinha 77 quilos. E assim eu fiquei até final do ano passado. Hoje eu tô pesando em torno de 64 quilos. Então, tá perdi linda, 12 quilos. Linda. Obrigada. E eu me sentia muito mal. Só que assim, eu falei, agora não é hora. Na época que eles estavam menor do que já estão hoje, eu falei, agora não é hora de eu olhar ainda pra mim. O que eu posso fazer é tentar não subir mais do peso que eu já tô. Mas baixar agora não dá. Tentei várias vezes retomar a academia e voltava toda dolorida pra academia. Aí os meninos querendo colo. Aí os meninos pesando 14, 15 quilos cada um. E tu toda hora tendo que içar o menino, puxar. Aí vai trocar fralda, tu faz força de novo. Então como é que tu vai estar toda dolorida da academia e puxando o menino o dia inteiro? Ficando acordada de madrugada? Não dá. Não dá. E as pessoas não entendem. Não, mas você tem que dar um jeito. Você tem que dar um jeito. Eu falei, eu sou só uma. E a prioridade não é eu estar bonita. A prioridade é eu estar inteira pra eles. Porque na hora que eles tiverem ruim, na hora que eles precisarem de mim, só tem eu aqui, não tem mais ninguém. É aquela questão eu não posso falhar. Do eu tenho que estar bem pra cuidar deles, né? Então é isso que também os profissionais, eles sempre estão enfatizando pra gente. Sim. Faz um pouquinho do que tu gosta. E ali você mesmo vai vendo dentro das tuas possibilidades. O que dá pra encaixar. Às vezes é uma besteirinha, o que dá pra encaixar. Né? Mesmo que seja uma besteirinha, vai fazendo uma diferença. Eu consegui encaixar. Eu fui conseguindo. Nossa, mas a minha vida teve que ter uma certa mudança drástica. Eu tenho muita vontade de, quando eles estiverem entendendo melhor, já é dos planos, assim. Porque eu vejo, isso que tu tá falando, ele é bem real. Porque tem mãe que realmente, ela se comporta do mesmo jeito como os filhos tivessem ainda 2 e 3 anos. Então, ela continua sem sair, ela continua sem sair com o marido, ela continua sem... Ela se apagou, né? Então, hoje... Se anulou, realmente, da vida. E assim, se hoje os meus filhos tivessem a condição de, tipo assim, não correr pro meio da rua, não sair, entendeu? Tivesse um pouco mais de habilidades, fase, né? Ainda tá um pouco nessa fase. Mas assim, a gente tá começando a progredir. Então, a pretensão é que daqui a uns 2, 3 anos, eles já me escutem mais. Já se localizem mais. Preste atenção que você não pode correr pro meio da rua, que o carro pode passar. Mas isso vai acontecer. Eu também passei por essa fase. E aí, o que eu penso? Eu falei, meu Deus. Chamaram a gente, né, que tinha um voucher lá pra um desses parque aquático, né? Sim. Sem propagandas. E aí, a gente não consegue ir. A gente passou o ano inteiro podendo ir, a gente não foi. Por quê? Porque geralmente não tinha quem acompanhasse a gente. Pra eu ir sozinha com eles seria muito perigoso, porque é água. Os teus amam água? Gostam demais, todos dois. Mas esse é justamente o problema. Porque não tem noção do perigo. Exato. Aí, vamos dizer, você virou de costa pra ajeitar um, o outro foi. Como é que você faz? Entendeu? Então, precisa que eles tenham mais noção de perigo, que eles tenham mais obediência ao comando que você der. Tipo assim, meu filho, espera a mamãe aqui rapidinho do lado da mamãe, que a mamãe vai só ajeitar seu irmão aqui e a gente desce. Então, quando a gente tiver numa sincronia melhor, dá pra gente sair mesmo sem ter ninguém. Vai nós 3. Não precisa de mais ninguém. Eu levava de colete salva-vidas os 2. Mas ainda assim, eu tenho medo, porque esse não é o único perigo. Ainda tem, eles não falam. Eles não têm noção, tipo assim, se o meu filho é tão dado assim, que se alguém levar ele no colo e for brincando, ele vai embora. Sim, é desse jeito. Então, mais um dos perigos. É aquela questão de também você não ia relaxar. Você só ia sair para ter o cuidado. Sempre para ter o cuidado. Você não ia relaxar, você não ia curtir o momento. Não, lógico, você ia curtir quando vai, porque você a gente vai por proporcionando a felicidade, a diversão deles. Mas a gente não relaxa. Mas a gente não relaxa. Isso você já foi passeio e voltou lugar. Mais tensa do que você saiu? Sim, sempre. Comigo acontece direto. Hoje, eu te digo que mudou. Mudou muito. Hoje eu saio tranquila e volto tranquila. Graças a Deus. E você vai também conseguir. Porque chega, são fases que vão passando, mas vem outras manias. Mas aquela questão de você estar passando por essa fase nesse momento, eles têm 3 e 5 4 anos. E 5 anos. 4 e 5 anos. Realmente é a fasezinha mais difícil, digamos. Mais braçal, né? Se você sair na rua, soltar na mão 1 minuto ali, ele pode correr pra rua, não tem noção do perigo. Eu já cheguei a pegar aqui no colarinho do meu e segurar, porque, nossa, por pouco o carro não pegou. E eu tava grávida do outro com a barriga no tanto. Nesse dia eu cheguei em casa, eu chorei tanto,
pensando no que poderia acontecer se eu não tivesse sido ativa. E eu com aquela situação da barriga enorme, Ainda pesada. conseguiu pegar. Ainda consegui pegar. E eu tava só. Às vezes você se vê sozinha. Eu tava numa borracharia, ajeitando o pneu do carro. Não tinha com quem deixar o outro, Não ainda tinha foi com grávida. quem deixar o outro. Fui grávida, com o outro sentado no banco de trás. Eu falei, não sai daí que eu só vou falar aqui com o tio, que era o homem da borracharia, para explicar o que estava acontecendo. E de olho nele ali, pois foi um piscar de olhos. Ele saiu. Cega. E cega, e carro passando, ó. Carro passando, só deu tempo assim, eu pegar a mão e puxar. Às vezes a pessoa também acha assim, não, Raíssa, mas tu pode ter um tempo pra ti. Eu falei, como? Aí, porque só eu, né? Não, você pode deixar vir aqui pra minha casa. Aí você dá uma parada assim, você olha, né? Aí você, não, meu filho não fala, meu filho não tem noção de onde pode pegar, de onde não pode pegar. Né? Será que vale esse risco, essa saída? Né? Meu filho não sabe se comunicar. Será que de repente, mesmo que a pessoa não vai fazer nada desse sentido, mas será que ele não vai ficar lá agoniado, chorando, porque não tá acostumado e tal? Exato. Porque geralmente as pessoas não querem ir lá na casa da gente, elas querem levar pra casa delas. E não é bem assim. Tirou da rotina, tirou do conforto deles, já é uma quebra. Isso aí já me aconteceu também. Ah, você não quer deixar ele aqui? Eu disse não, ele não vai ficar confortável fora do cantinho dele. Então ele fica confortável aqui. Aí geralmente você é mal vista. É porque você não confia em mim. É porque você não... Até isso dá vontade de dizer assim, realmente, eu não confio em você. Pronto, falei. Eu não confio em você com o meu filho. Ele é a peça mais preciosa que tem na minha vida. Exato. E você, eu não vou arriscar ele pra mostrar que eu confio em ti. Desculpa se eu te frustrei. Mas eu prefiro te frustrar do que acontecer alguma coisa com meu filho. Exatamente. É desse jeito. Mas são fases e tudo vai se encaixando com o tempo. E você é uma mãe bem esclarecida. Busca cada vez mais a melhora, né, para os seus filhos, a evolução. Então você vai ver o resultado lá na frente desse tempo que você dedicou para eles. Porque assim, eu não tive muito recurso. E embora tudo isso, eu vi resultados, né? Vi resultados e assim, eu não conseguia trabalhar, não conseguia estudar. Hoje, graças a Deus, eu estou trabalhando, eu consigo deixar eles com alguém. Muitas pessoas me perguntam sobre essa fase futura da minha vida, né? O que você vai fazer? Eu falei, gente, eu não sei. O futuro a Deus pertence, eu não sei se as coisas vão se encaixando. Eu sou bacharel em Direito. Eu não sei se eu vou pegar, retomar a profissão e vou fazer alguma coisa com ela. Eu não sei se eu vou mudar tudo isso, vou fazer outra coisa. Eu não sei. O que eu sei é o que eu vou fazer hoje e daqui os próximos 10 anos da minha vida, provavelmente. É isso que eu sei. Eu só tenho um plano para daqui a 10 anos. Depois disso, eu vou ver do que vai acontecer daqui mais 5 anos para poder recalcular os próximos 5. Exato. Então, agora, a meta é eles. É porque, na verdade, a gente precisa de parar esse tempo. Esse tempo é necessário. Eu também parei um tempo na minha vida e foi necessário, né, para me dedicar exclusivamente. Eu tenho colegas que, mais uma vez sem citar nomes, mas que elas não pararam a vida delas. Elas dividem a rotina com o pai da criança, né, ou com a família paterna, alguma coisa do tipo, e elas não pararam. E eu vejo Mas assim, são mães atípicas? Sim. Mas no caso, tem rede de apoio, né? Mais ou menos. Eu diria assim, que ela... Esse caso em específico que eu conheço, eu não vou detalhar muito, porque senão a pessoa vai saber quem é. Então, mas assim, deixa um pouco aqui, deixa um pouco ali e tal. E quando você deixa a sua criança, você não tá em cima o tempo todo, você não tem como monitorar a situação por inteiro. Você não tem como chegar, por exemplo, meu filho tá tendo um problema de comportamento. Geralmente a gente tem muito problema com o comportamento, né? Isso. E aí, mas foi que aconteceu tal coisa. Porque aquela semana tava na casa da avó, ou na casa do pai, entendeu? Então você não tem como ver aquilo ali. Como é que você vai intensificar, vamos dizer lá, o desfraude? Como é que você vai intensificar um desfraude, garantir que está sendo feito da maneira que você foi orientada, se uma parte da semana, ou alguns dias da semana, ou final de semana, tá com outra pessoa que não é você? Entendeu? Como é que você vai... você passa o dia fora, né? Você tá fazendo suas coisas, cuidando da sua vida, levando a sua vida o mais normalmente possível, né? Como é que você vai saber disso no futuro? Uma vez eu questionei, falei assim, você já se imaginou quando você tiver com 60, 70 anos de idade? Que esse menino não vai ser mais um menino, vai ser um homem de seus 30, 40 anos de idade?
talvez até mais, entendeu? Então, assim, você tem que fazer o hoje enquanto você tem saúde, enquanto você ainda tem força, enquanto você não tem, você não tá doente, você tem que dar tudo que você puder agora. Porque mais na frente talvez você não possa. Talvez ninguém sabe como é que vai ser a velhice da gente, se a gente vai envelhecer ou não, se a gente vai ter esse luxo de poder envelhecer. O pai e a mãe atípica, principalmente a mãe atípica, ela sempre para pensar lá na frente, né? Você vai já com o pensamento lá na frente. Você já fica pensando como é que vai ser, como é que não vai ser. Isso já é um cuidado extremo que a gente Agora, sim, não é de todas. Não é nem, eu diria que não é nem da maioria. O pessoal se preocupa e tudo, mas na hora que tem que descer realmente pra fazer as coisas, né? Na hora de descer pro play, não vai. Porque é difícil. O que é difícil, inclusive eu postei isso no Dia das Mães, não é você... Quando você questiona isso, a pessoa geralmente fala, não, mas eu morreria pelo meu filho. Eu falei, não, mas morrer é fácil. Eu falei, sabe o que é difícil? É você viver por ele. Porque o viver, ele é todo dia. E nem todo dia você vai estar bem. O dia ele tem altos e baixos, vai ter semana que você vai estar inteira pedindo a Deus que aquele mês acabe, que aquela semana acabe, e ela não vai acabar da noite pro dia porque você tá precisando. E aí o menino não vai cooperar, e aí outro menino adoece, aí você adoece junto do menino, entendeu? Exatamente. Então, vai ter altos e baixos, e o permanecer é que é o difícil. Então, permaneço hoje, para quem sabe, Deus consiga abençoar toda aquela situação e você mais na frente se encontre numa situação melhor. Sacrifique o hoje, porque o hoje ele é uma criança, é muito mais maleável de você conseguir ganhos com ele. Como é que você vai brigar com um adulto, com força de adulto e você é mais velha? Exatamente. Você está indo no rumo certo, porque assim, eu fiz dessa forma que você está fazendo e deu certo. Apesar de no meio do percurso eu ter adoecido. Mas eu adoeci, eu costumo dizer que foi por amor também, excesso de cuidado. Quando a pandemia chegou, por ele ser não verbal, eu fui cada vez mais me informando e falando, e de repente começou a morrer pessoas conhecidas, de repente a morte chegou dentro da tua casa com essa pandemia, levou familiares meus. E eu ficava com aquilo na minha cabeça, meu Deus, se ele pega, como é que ele vai me falar que está com cansaço e dor no peito? E aquilo foi me perturbando de uma tal maneira que eu adquiri síndrome do pânico e ansiedade em alto grau. E eu tive que fazer um tratamento sério com psiquiatra, psicólogo, tomando remédios durante 1 ano. Aqui e acolá desencadeia por um estressezinho, uma pequena preocupação, mas a gente já sabendo o que é, controla na mesma hora. Mas isso me adoeceu. Você já sabe, né, os gatilhos. Exatamente, já sei os gatilhos, então fica muito mais fácil, porque foi aquela caminhada em todos os especialistas, em todos os médicos, até no cardiologista eu fui parar, porque era uma dor intensa no peito e um cansaço horrível, né? Então, quando aquilo dá um gatilho novamente, eu já sei o que é. A ansiedade batendo ali na porta de novo, querendo entrar, e eu não deixo, já sei o que é a medicação, volto na médica, passo de novo, fica tudo sob controle de novo. Mas assim, foi uma fase muito difícil. E é a questão, se você não parar para se cuidar um pouquinho, olhar por você um pouquinho, seja o que for, aquilo te distrai a mente, aquilo te relaxa, então faça. Hoje sim, você está muito certa de dedicar o seu tempo para esse momento ser seu e dos seus filhos, ali para a autonomia deles futuramente. E para passar dessa fase, conseguir ultrapassar essa fase com ênfase, né? Vim adquirindo cada vez mais maturidade. Uma vez uma pessoa me perguntou, teu filho não acompanha a turma, por que você traz para a escola? Olha a pergunta, mas me fez refletir. Eu disse, porque ele acompanha a faixa etária. Se ele não está acompanhando ali o conteúdo, mas ele vai acompanhar na faixa etária na forma do amadurecimento. Quando algumas pessoas dizem para mim assim, mas e aí, você vai levar ele da escola até quando? Eu falei, até quando Deus permitir. E assim, vamos ser bem diretos, vamos ser bem práticos. O que você lembra de história e geografia? Quase nada. Não, eu posso dizer que eu não lembro praticamente nada. Agora imagina assim, você sabe assim, vamos lá, Revolução Francesa, feudalismo, o que você lembra? Nada. Entendeu? A fórmula de Bhaskara. Não lembra, entendeu? Então, o que você vai usar disso? O que você tem que saber da geografia? Onde ficam os continentes? Onde é os hemisférios? É uma mínima localização. Você que não vai dar aula disso, você não precisa saber detalhes daquilo. Exato. Como se fosse um professor, como se fosse um vestibulando. Entendeu? Então hoje o que eu tento deixar para eles? Eu quero
que eles deixem alguma condição financeira, se possível, e que eles tenham noção. Essa noção de quê? Para mim, o principal foco é português e matemática. Mas matemática é abrangente, aquela, né? Não. Conta básica. As 4 operações, que ele saiba passar um troco, receber um dinheiro, não ser enganado. Entendeu? Por que português? Para ele escrever tudo absolutamente certinho? Não. Para ele saber interpretar o que ele tá lendo. Exato. Para ninguém mandar ele assinar um papel e ele sem saber ler ou sem saber interpretar, assinar. Então, é prático. O que eu quero é prático. Eu não quero que meu filho se transforme num gênio. Se ele conseguir ir à faculdade, se ele conseguir, sei lá, ser um empresário, ser alguma coisa assim, ótimo, excelente. Mas se ele não conseguir, ele tem condições de arrumar um emprego, gerir a própria vida e não ser enganado. E isso, pra mim, suficiente. Eu me dou por satisfeita. Isso vai ser uma das minhas maiores vitórias, se eu conseguir isso. Mães. Então, eu não preciso de um gênio. Eu preciso de uma pessoa que tenha a habilidade saiba o básico. de se gerir sozinha, né? De tomar conta, de ter autonomia própria em todos os sentidos. Não só com cuidados pessoais, né? Tipo, que nem você falou, tomar banho, comer, colocar uma roupa pra lavar, cozinhar. Não só isso. Mas conseguir, eu tenho tanto por mês pra poder trabalhar com aquilo ali. Então, tanto é da energia, tanto é disso aqui, isso aqui. Eu tenho isso aqui pra poder ir no mercado. Saber se virar no básico, isso, né? se virar no básico do dia a dia. Isso é a prioridade. Então, se eu conseguir transformar meus filhos em 2 adultos funcionais, me dou por satisfeita. Não faço questão de nenhum Einstein lá em casa. Exato. Tá ótimo pra mim. E vai ser uma das maiores... A maior bênção na minha vida é essa. Exatamente. Que eles tenham saúde e que consigam esse objetivo. Pra mim tá bom. Verdade, com certeza. Raíssa, e como é a sua jornada? Ela afetou algo no seu relacionamento com seus parceiros ou pessoas na sua volta? Assim, do pai deles eu sempre tive muito apoio. Ele não foi um pai, como é que eu posso dizer? Omisso. E também, assim, tem muito pai que, assim, às vezes ele tem condição financeira e ele não quer aceitar o diagnóstico. Não, meu filho não é. Quando a gente suspeitou que o primeiro era, eu falei, meu Deus, e se ele for? Se ele for, é melhor a gente saber logo pra poder fazer alguma coisa. Nossa, que força. Isso é um apoio muito bom. Então, assim, eu falei assim, você é insensível. Eu falei pra ele, só que assim, vendo a fala dele hoje em dia, ele não foi insensível, ele tava certo. Então, assim, vamos arrancar logo esse band-aid, descobrir o que tá debaixo, passar logo o remédio, pronto. Isso, vamos logo descobrir o que resolver, que tem aí, vamos enfrentar, né? Sim, tipo, uma posição direta, assim, vamos pôr pra resolver, é isso. E com os outros parentes foi como eu falei, né? O apoio, assim, maior vem do meu pai, da minha irmã do meio. E graças a Deus, né? Deus também, né? Deus acima de tudo isso, sempre. Ele que a minha força maior é Deus. Com certeza. Né? Quando eu caí muitas vezes, antes de realmente solidificar a minha fé. Eu não digo nem religião, o mais importante é você ter a Deus. Fé em Deus, você ter Deus realmente em primeiro lugar, te dando força. Eu não tenho muito como ir para a igreja e participar dos cultos e ir nessas reuniões, não tem. A sorte da gente que a gente tem hoje uma ferramenta na mão que ajuda muito, que ajuda muito. Então você pode ler a Bíblia, você pode se abrir com Deus. Você não precisa de um celular, você não precisa de dinheiro para falar com Deus. Você só precisa parar um minuto com ele ali e falar o que tá dentro, né? E a força vem, Raíssa, e a força vem. Você sabe que vem, que tem horas assim que a gente tá muito cansada, precisando mesmo ali daquela acolhida, e você sabe que quando você para aquele minuto para conversar com Deus, a força vem. Você se sente de certo modo mais leve. Sim. E no cotidiano, o que você às vezes se identifica é com alguma outra mãe. Isso. Entendeu? Alguma outra mãe que geralmente, olha, eu tenho tenho 2 amigas, assim, bem mais próximas, né? Que são do mundo atípico, né? Que o mundo atípico me deu de presente. Uma tem só um filho e a outra tem 2. E, assim, conversar com elas é muito bom, né? Eu costumo dizer que a Edivana, ela acolhe mais. Mas a Rosane... a Rosane é aquela, quando você tá afim de ouvir a verdade nua e crua, você liga pra ela, né? Ela vai te dizer sem dó. Então, é com ela, assim, que geralmente eu converso mais. E é bom, né, essa troca de experiência. É muito bom. Não, olha, você tem que aceitar que as coisas são assim. Porque entende. Mas eu queria que fosse de tal jeito, porque não era pra ser assim, esse não é o jeito certo. Mas você tem que aceitar que as coisas são assim e faça o seu melhor e tudo. E é assim que ela vai falando pra mim, né? E
às vezes é o que você precisa ouvir. Outra pessoa fora desse mundo não vai entender. Exatamente, não entende mesmo. A gente vê que explicar. Quando tem muitas pessoas que estão ali na área, que te entendem e que, como é que eu digo, pegam essa luta para eles, é porque tem alguém na família. A maioria das vezes. Quando você vê pessoa determinada X tal falando do autismo, é porque pode tem atrás, na família, tem. pode ir atrás, a pessoa tem na família. Ou é um filho, ou é um sobrinho. Ou é um neto, e assim vai. É um irmão, é um parente, só sabe quem passa na pele. E agora me fala o seguinte, o que é que você gostaria que as pessoas ao seu redor entendessem melhor sobre ser uma mãe atípica? Eu diria assim, que se você não entende, por exemplo, se você não é mãe, porque só quem entende é quem tá na rotina diária. E por que eu digo isso? Por causa justamente dos altos e baixos, de deixar, buscar e tal. É uma rotina bem, assim, complicada. Então, isso aí você assuma. Você nunca vai entender, porque você não vive isso todo dia. A menos que você passe pelo menos um ano nessa rotina, todos os dias, você não pode dizer que você entende nada disso aí. Mas eu tenho uma irmã que tem. Não, você tem uma irmã que tem, você não tá lá todo dia. Você não fica com essas crianças todo dia. Você não sabe o que é ouvir o terapeuta falar, que o menino tá com um comportamento apropriado e que a mãe não sabe nem o que fazer. Exato. Então, você não entende. Então, se você não entende, seja... como é que eu posso dizer? Não é racional. Seja empática, tenha empatia, tentar entender a situação do outro. Não, se você não entende a situação, respeite. Isso, exato. Entende? Porque se você não conseguiu entender, é porque você não está perto o suficiente. Se aproxime. Vá lá passar uma tarde com essa mãe e essas crianças. Passe umas horinhas só. Passe umas horinhas só para você ver como é que funciona. Vai tipo assim, não dá para eu ir todo dia, mas eu vou, sei lá, todo sábado à tarde a cada 2 semanas. Em algum momento você vai pegar a coisa virada no cross. Porque acontece. É verdade. Entendeu? Eu tenho uma amiga. Aí eu quero ver como é que você se sai da situação. Exato. Entendeu? Eu tenho uma amiga que, graças a Deus, ela é uma amiga de verdade. A única que não se afastou. A única que anda na minha casa. E a única que olha a minha rotina e diz: nossa, Adriana, tua vida não é fácil. Eu digo, eu sei. Raíssa, e que conselho você daria para outras mães que estão iniciando nessa jornada? Tenho 2 conselhos. Um é para todas as mulheres, principalmente as que ainda não são mães ou não são mães atípicas. Saibam escolher quem é o pai dos seus filhos. Exatamente. Saibam escolher quem está do seu lado, porque isso vai ajudar ou atrapalhar muito. E para as mães que estão começando agora, que descobriu agora, ou que acham que o seu filho mas não tem nenhum laudo, busquem conhecimento. Estejam mais perto do filho de vocês. Abdiquem um pouco de si nesse primeiro momento. Deem tudo de si para os seus filhos, porque isso vai fazer diferença. Quando eles tiverem 10 anos, você não vai ter mais um bebê de 10 anos. Você vai ter um menino de 10 anos. E acredite, isso vai fazer diferença, porque daqui 10 anos você também vai estar mais velha 10 anos. E você não vai querer cuidar de um bebê de 10 anos de idade, né? Uma Exatamente. Criança que ainda faz xixi, cocô numa fralda geriátrica, né? Você não vai querer ensinar para o seu filho de 10 anos que não é para ele colocar coisas do quintal na boca. Então, se você não quer passar por isso, eu indicaria sempre: corra atrás das terapias, busque tirar essa criança de casa para que ele socialize, não exclua ele da escola, lute todos os dias pelos direitos deles. Então, é lutar sem desistir, e o que vem antes disso, escolher, né? Escolher um bom pai, né? Escolher uma boa família e tal. Mas o máximo que você puder estar preparada para essa criança, melhor. Eu diria isso. Eu acho que isso é o básico, acho que para qualquer família, né? Exato. Porque você precisa escolher um bom pai. Mesmo que a tua criança não seja típica, você vai precisar, ela vai ter que ter a visão masculina. Mesmo que seja uma menina, ela vai ter aquele ponto de vista masculino, né? Quem é meu pai? Meu pai é referência. Geralmente, para menina, o pai é a referência de como ela vai arrumar um marido. Então, escolham uma boa pessoa para ser, né? Porque por mais que não dê certo entre vocês, mas que ele continue sendo um bom pai, continue sendo próximo. Porque o marido é aquele que vai passar com você quaisquer tipos de desafios que você não estava programado. Mas se ele estava ali preparado para casar com você, e ele realmente é um homem de verdade,
ele vai enfrentar tudo junto contigo. A gente vê, infelizmente, nessa caminhada, que muitos, quando descobrem que têm filhos atípicos, filhos autistas, eles largam a esposa e ela fica com tudo isso sozinha. E muitas às vezes, que a gente em grupos de mães, em atendimentos, em escola, em amizades mesmo, elas sempre relatam quase a mesma coisa. Não estou generalizando, tem pais excepcionais, Sim. mas a maioria das mães, elas reclamam. Eu tenho um marido, mas ele só está ali do lado, porque a luta toda é só minha. Infelizmente a gente ouve muito isso, Raíssa, infelizmente. Como é que eu digo? A pessoa é casada, mas ao mesmo tempo ela é mãe solo, né? Exatamente. Acontece muito. A gente poderia passar a tarde inteira falando aqui dos nossos filhos, né? Nossa, é assunto que não termina mais. São N diferentes situações que a gente falaria aqui. Só gostaria de fazer um último agradecimento. Faça, por favor, fique à vontade. Em primeiro lugar, Deus, sempre. E as pessoas que me ajudam, né? O pai dos meus filhos, o Rafael. O meu pai, Antônio, a minha irmã Hilary, que são pessoas que estão sempre assim, dando suporte para mim. Muito obrigada. Ai, que bom. E as minhas amigas que, de certa forma, né, dão um aqui, outro ali, mas a base de sustentação seriam eles. Que maravilha. E que Deus abençoe a sua família cada vez mais. Foi um prazer te conhecer. Mais uma mãe que eu conheço, uma mãe atípica, né? As nossas histórias, de certo modo, cruzam caminhos e algumas dificuldades parecidas, mas que forças para todas nós, né, que a gente consiga ter aí saúde mental e física para lidar aí nessa batalha do dia a dia, Amém. Que é uma luta constante. E o que eu falo sempre, Deus em primeiro lugar, e o nosso amor de mãe, que é imenso, que faz com que nos dê força todos os dias para a gente cuidar deles, né? Graças a Deus. Raíssa, muito obrigado. Eu fico assim muito feliz que você tenha aceito, você tenha conseguido disponibilizar um pouco do seu tempo. A gente sabe que não é fácil, né? A gente tem toda uma demanda, tem toda ali uma trajetória que a gente faz para conseguir sair de casa. E muito obrigada por nos atender, compartilhar um pouco da sua história aqui com a gente, tá? Fico muito feliz que você tenha vindo até aqui compartilhar um pouco da tua história com a gente. Eu que agradeço. Já é tão raro, né? Alguém querer saber tudo que a gente passa. Só de uma mãe atípica para outra. Exatamente. Né? E é por isso que a gente tem esse espaço. Muito porque obrigada. Eu também sou. Eu que agradeço. Gente, nós conversamos com a Raíssa Monteiro. Nós falamos sobre a maternidade atípica como expressão de amor e superação, né? No dia a dia. É todo dia. É a nossa luta diária, sempre. E a você, mamãe atípica, a você que conhece alguém, alguma família atípica ou que tem uma criança autista em casa, compartilhe essa história, compartilhe aí o nosso Conversas Inclusivas, porque você não está sozinha. Tem muitas mães nessa caminhada e essa troca de experiência e essa conversa para você ver que você não está sozinha, tá? E a gente está aqui para compartilhar de certo modo e em outros relatos também com profissionais de muita ajuda para você que nos acompanha. Então compartilha aí o nosso conteúdo pela rádio web da Defensoria, nosso podcast Conversas Inclusivas. E eu sou Adriana Carla, também mamãe atípica, com mais um Conversas Inclusivas e até a próxima. Tchau, tchau.